Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje é 1º de agosto de 2021, são 23 horas e 50 minutos. Lição número 13 da classe de adultos, também chamada a última lição do trimestre. E eu aproveito para agradecer você que é aluno inscrito aqui no canal, né? Faz parte de um dos poucos mais de 1.000 alunos inscritos aqui no canal. Começando com respondendo ao nosso questionário, resposta número 1. Dentre muitas, a pobreza, a miséria, a fome, o cativeiro e a morte. Resposta número 2. Ele deveria se render ao rei de Babilônia para que sua integridade fosse preservada. Resposta número 3. 18 meses. Resposta número 4. Lamentações de Jeremias. Assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. Resposta número 5. A ressurreição de Cristo. Texto áureo. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras. Escarneceram dos seus profetas até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Quantas vezes hoje pessoas continuam ainda zombando e desprezando os mensageiros do Senhor? Certamente o juízo virá contra eles se caso eles não se arrependerem. Verdade prática. Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Você escolhe o que você quiser, essa escolha ela é opcional. Entretanto, as consequências são obrigatórias. É a lei da semeadora, como diz Gálatas 6, 7. Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Portanto, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós estamos plantando, né? Com a semente que nós estamos plantando. Verdade é que a nossa semente, que nós devemos plantá-la todos os dias, é a palavra do Senhor. E certamente semear a semente com verdade, tendo em vista que muitas pessoas, como diz João capítulo 10, alguns mercenários, eles falam de uma forma completamente equivocada, errada, são mercenários, não estão preocupados com ovelhas, e sim com o lucro que essas podem dar. Introdução. Nesta lição veremos Ezequias rebelando-se contra o rei de Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém. Quantas das vezes as pessoas insistem numa situação que acaba dando apenas consequências ruins, né? Maus resultados. Né? O declínio espiritual de Judá. As advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado de idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. Nós sabemos que Deus é um Deus de amor, tanto é amor que deu seu único filho para morrer na cruz por nós. O Senhor ele tem um amor imensurável pela raça humana. E aqui cabe mais uma vez lembrar que é independente da classe social dessa pessoa, da raça, né, da cor da pele, independente, o Senhor ele tem cada um de nós, homem ou mulher, de qualquer nacionalidade, de qualquer tempo ou espaço, todos nós somos iguais diante do Senhor. Entretanto, devido aos pecados da raça humana, há uma tolerância de Deus. Às vezes o homem, né, a raça humana, consegue exceder essa tolerância do Senhor. O que isso quer dizer bem assim na nossa prática? É muito provável que muitos tenham compreensão de que quando, principalmente aqui, questão de pai e mãe, né, talvez não tanto os de hoje, né, mas de uns 30 anos, por exemplo, os pais, quando o filho ou a filha fazia alguma arte,
Às vezes o pai e a mãe não corrigiam na hora, mas vinha uma outra arte. Então, como aquela pessoa, né, aquele filho, fez uma coisa hoje, fez algo errado amanhã, e vai fazendo, tem uma hora que cessa a paciência. Assim também é com Deus. Tem uma hora que cessa a tolerância. A paciência do Senhor se esgota. Porque a raça peca, a raça humana, né, peca. Nós vamos trazer para todos nós, né, vamos generalizar aqui. Todos nós pecamos hoje, pecamos amanhã e insistimos em continuar pecando, não se voltar para Deus, então certamente essa tolerância do Senhor chegará no limite. Então certamente virá também o juízo, né, ou o castigo, dependendo da colocação, dependendo da situação. Né? Previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. No tempo desse grande profeta havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Por isso precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. A única forma de discernirmos a palavra do Senhor é conhecendo a palavra do Senhor. E só se conhece a palavra por duas formas: ou lendo ou ouvindo, né? Como diz a Bíblia em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Entretanto, a questão do discernimento, e por que eu digo o ouvir a palavra? Porque, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, nem todos têm o privilégio de aprender a ler e a escrever. Então, nesses casos, essa pessoa ela vai aprender se as pessoas pregarem a palavra, falarem da palavra. Pois bem, nesse ponto, nós devemos, as pessoas, né, nós que falamos, nós que estamos no ofício, principalmente do ensino, né, que haja dedicação também ao ensino, nós precisamos falar com verdade, com sinceridade, dentro da unção do Senhor, guiado pelo Espírito do Senhor. Nós precisamos falar da palavra de uma forma da forma que a palavra é, e não ficar criando situações. Para que, principalmente para aquela pessoa que não sabe ler nem escrever, ela venha aprender corretamente, apesar de não ler e escrever. E quando nós estamos lendo a palavra e meditando nela de dia e de noite, certamente nós teremos discernimento para compreender qual é a falsa palavra e qual é a palavra verdadeira, tendo em vista, como já falei aqui, João capítulo 10 vai falar, e é bom lembrar mais uma vez que ali João 10, 10, que fala que o ladrão não vem para roubar, matar e destruir, ali é literalmente o ladrão, ali não é o Satanás, ali não é o diabo. A conotação ali do texto não é. Nós sabemos que o diabo de fato ele rouba, ele mata, ele destrói, mas ali no texto específico de João 10, ali está falando dos falsos pastores, né? Os mercenários, aqueles que estão preocupados somente em tirar, aliás, não somente, né? Estão querendo apenas tirar o lucro, vamos colocar assim, né? Para os dias de hoje, né? Que é somente os dízimos e ofertas, vamos assim dizer, né? Então eles só querem tirar a gordura da ovelha, são mercenários, eles não estão preocupados com a ovelha. Então vemos que nesse caso há a questão da nós sabermos diferenciar, porque muitas das vezes esses mercenários chegam nas nossas igrejas e querem falar. Então nós conhecendo a palavra, nós sabemos se o que ele está dizendo é de Deus ou não. Então nós conseguimos discernir. E por que nós conseguimos discernir mais uma vez? Porque nós estamos lendo a palavra, meditando na palavra de dia e de noite. Então quando vem uma palavra falsa, nós como lemos e estudamos a palavra verdadeira do Senhor, nós sabemos e conseguimos discernir se a palavra é de Deus ou não. Motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus, derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça, não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Há alguns casos que nós precisamos compreender, que é a questão da desobediência da liderança. Quantas das vezes hoje pastores, líderes, estão em desobediência, às vezes até mesmo com a palavra, estão em desacordo, praticam coisas que a Bíblia proíbe, e ainda assim as pessoas vão de acordo com o que esses líderes e esses pastores falam.
Isso é errado. Uma vez que a liderança está errada, nós não temos nenhum compromisso com a liderança. O nosso compromisso é com o Senhor e com a sua palavra. Então, independente de quem esteja na liderança, se essa liderança não está dentro da palavra do Senhor, então nós não temos e não devemos segui-la. Então, há aqui uma desobediência da liderança. Existe também a questão da idolatria. Quantas das vezes, até nos dias atuais, até mesmo falando de pastores, algumas pessoas acabam idolatrando pastores, e isto é pecado, isto é idolatria, não se deve. A único que deve honra e glória é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Derramar sangue inocente, quantas das vezes, até por uma questão financeira, muitos deles é por causa de financeiro ou poder, as pessoas estão derramando sangue inocente, né? Estão fazendo com que a pessoa inocente seja sacrificada, seja morta, o que é completamente contra os princípios bíblicos. E há a questão da corrupção e injustiça. E corrupção e injustiça é o que mais temos no Brasil, tanto na esfera cristã como não cristã, principalmente da não cristã. E por que eu digo que há também na cristã? Porque infelizmente alguns líderes e pastores acabam se corrompendo e praticando injustiça social. Síntese do tópico 1. Os motivos da ruína de Judá foram a idolatria, a rebeldia, a injustiça e a desobediência por parte da liderança. A obstinação de Zedequias e sua queda. A teimosia de Zedequias. Zedequias, último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e por sua própria conta resolveu não dar ouvido à voz do profeta. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como um homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor. No nosso meio, há algumas pessoas que são usadas por Deus, mas que, apesar de serem usadas por Deus, sentem medo, têm um certo temor de falar aquilo que o Senhor mandou dizer. Isso porque às vezes a palavra é direcionada a um pastor, a um líder, ou uma pessoa que é tida como muito espiritual. E também vem aquela questão de se corromper aqui no sentido financeiro do negócio. Deus mandou dizer algo, mas a pessoa não vai dizer porque aquela pessoa que irá receber a mensagem é talvez um governador, é um prefeito, ou é um pastor, é uma pessoa pública, é uma pessoa de grande influência na sociedade, ou na igreja, ou em ambas. Então a pessoa acaba tendo medo de falar. Na verdade, o que nós devemos compreender é que se o Senhor mandou dizer, nós temos que falar, até porque o Senhor confiou isso a nós. Então, se o Senhor confiou algo a nós, nós precisamos executar para que o nome dele seja glorificado. Nós não devemos temer ao homem. Surdos aos avisos dos profetas. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia, o rei não deu ouvidos ao profeta, a razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Quantas vezes as pessoas acreditam aqui na questão cristã? Acreditam que porque é cristã não vai acontecer isso ou não vai acontecer aquilo. Nós precisamos compreender que nós fracassaremos. Haverá um momento da nossa vida que vamos fracassar. E por duas razões. Primeiro, porque em desobediência ao Senhor. A pessoa que está em desobediência ao Senhor, o Senhor não pactua com o pecado, então com a desobediência, então o Senhor não vai dar vitória. E a segunda parte, talvez tenha até uma terceira, e a segunda parte é porque a pessoa não está preparada para aquilo. Então, se a pessoa não está preparada, para dar um exemplo, se uma pessoa não tem pretende ocupar um cargo público, por exemplo,
mas não faz um concurso público, não tem como ocupar o espaço, é algo dessa natureza, ou seja, a pessoa não está preparada para aquele cargo, para aquela função. Então, mesmo sendo cristã, ela não está preparada, então ela não irá entrar naquele propósito. E um outro propósito, uma outra questão é que pode ser também uma aprovação da parte do Senhor. Então temos aqui 3 razões pelas quais nós podemos fracassar. Então nós precisamos compreender que não é porque nós somos cristãos ou que nós somos parte de uma determinada igreja, por exemplo, ou da Assembleia de Deus, ou da Batista, ou da Presbiteriana. Não é porque eu sou da Assembleia de Deus que eu vou vencer isso. Não é porque eu sou da Igreja Batista que eu vou vencer aquilo. Nós precisamos ter essa compreensão, né, que nós precisamos colocar a nossa fé no Senhor. É no Senhor que é a nossa força. É o Senhor quem nos garante, é o Senhor quem nos justifica. Então, muitas das vezes as pessoas ficam frustradas porque são derrotadas, mas como pode ser uma pessoa derrotada se eu sou fiel ao Senhor? Você é fiel ao Senhor, mas talvez você não esteja preparada para a função, para exercer aquela situação, ou foi uma aprovação do Senhor, ou infelizmente você está em desobediência, né, ou em pecado com o Senhor. Então nós precisamos ter compreensão desse tipo de coisas. Síntese do tópico 2. O erro de Zedequias e do povo de Judá estava em fechar os olhos aos profetas e não buscar o arrependimento de seus pecados diante do Senhor. Jerusalém é cercada e levada cativa. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Muitas das vezes as pessoas não tapam as brechas, né? Nós não tapamos a brecha e o adversário entra por essa brecha. E toda a nossa vida é destruída, toda a nossa consagração ao Senhor é danificada, é perturbada, é caído por terra. Por quê? Porque nós demos brecha ao adversário. Nós não devemos dar brecha ao adversário. Nós devemos abrir o nosso coração para o Senhor, arrepender dos nossos pecados. Porque quando nós deixamos uma brecha, assim deixamos também que o adversário entre. Porque o adversário ele só precisa de uma brecha para entrar na vida de uma pessoa salva na pessoa de Cristo, uma pessoa cristã, e fazer uma completa arruaça. Então nós precisamos ter cuidado para tapar todas as brechas. Precisamos ficar na brecha ali, não na brecha da janela, né, para poder ver a vida do vizinho ou da vizinha e ficar fazendo fofoca, mas a brecha da nossa vida espiritual. A matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam as esperanças e as virgens ficavam assentadas sem forças à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome, ninguém podia saciá-los. Tem um quadro pior do que esse? A ponto de as mães servirem seus filhos? Olha que tamanha destruição, olha que tamanha coisa terrível, é algo execrável, é algo de um cenário horrível, porque vemos aqui a total desgraça da raça humana. Veja o que o pecado, a desobediência, a falta de arrependimento faz com o ser humano. E muitas das vezes, quando acontecem tais coisas, as consequências, muitas pessoas ainda questionam: onde está Deus? Por que Deus permitiu fazer isso? Vocês não dizem que Deus é um Deus de amor, então por que Ele permite isso? A expressão, em parte, ela tem razão. O Senhor permitiu. Por que o Senhor permitiu? Porque não foi Deus que deixou acontecer. A culpa não é de Deus. Deus apenas não interferiu nas consequências. Porque isso é apenas as consequências que as pessoas passam. Porque a Bíblia vai dizer que o homem se queixa dos seus próprios pecados. Então, devido à falta de arrependimento, de voltar para o Senhor, de buscar o Senhor, de ouvir os profetas, as mensagens do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, a consequência são essas coisas, né? A fome que chega, a injustiça social, a corrupção e tantas outras coisas, né, ruins que acontecem na vida da pessoa, justamente, mais uma vez, porque
afastam do Senhor. A Bíblia diz que chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, quanto mais distante a pessoa estiver do Senhor, mais o Senhor certamente estará distante dessa pessoa. Então, essa pessoa sofrerá certamente as consequências da ausência da presença de Deus. A esperança profetizada. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Independente da situação que você vive hoje, agora, independente disso, você é a boca de Deus na terra. Então você precisa gerar, através da palavra do Senhor, esperança e fé para que o povo venha se converter dos seus maus caminhos. Eu e você, nós temos que ter um motivo, uma esperança. E qual é essa esperança? É a ressurreição de Cristo. E sabemos que nós iremos ressuscitar com Ele. Ou seja, uma vez que Jesus ressuscitou, e nós quando morrermos, nós também seremos ressuscitados e com corpos glorificados, para assim glorificar e exaltar o nome do Senhor por toda a eternidade. Então, quando nós temos essa esperança, essa fé que isso acontecerá e passamos isso adiante, as pessoas acabam tendo fé no Senhor e aceitam a Cristo como Salvador. Então, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós precisamos criar essa fé, essa esperança para o povo que é Cristo Jesus. Síntese do tópico 3. A invasão da cidade santa e do templo trouxe pobreza, fome e matança, deixando Judá arrasada. Portanto, não dê brecha ao seu adversário, não dê brecha para o pecado. Feche todas as brechas e glorifique ao nome do Senhor. Não permita que o adversário venha fazer uma arruaça na sua vida. Vigia. Conclusão. A experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa misericórdias para com seu povo. Elas não têm fim, novas são cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então o Senhor, todas as manhãs, são novas as suas misericórdias. Então, quando nós abraçamos essa misericórdia, nós certamente seremos bem-aventurados. É bom deixar claro a diferença, existe uma diferença da graça e da misericórdia. O que é graça? Né? Graça é um favor imerecido, nós não merecemos, é como se fosse um presente, vamos assim dizer, né? É um presente que nós não merecemos, nós não fizemos por merecer, mas ainda assim o Senhor nos dá esse presente. E o que é misericórdia? Misericórdia é quando alguém merece um castigo, porque fez algo errado, e essa pessoa merece o castigo, mas Deus não aplica o castigo. Isso é misericórdia. Então vê que há diferença entre misericórdia e graça. Graça e misericórdia. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que nós não venhamos dar brecha para o nosso adversário, para não ser assim, viver assim uma vida cativa, né? Viver uma vida presa ao pecado, mas que nós venhamos tapar as brechas para não ser levados cativeiro pelo Satanás, pelo adversário, que nós venhamos tapar as brechas para que o Senhor venha a ser glorificado em nossa vida. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Mais uma vez, o meu muito obrigado por vocês fazer parte aqui, você ser um aluno inscrito aqui no canal, né? Aqui na Academia Bíblica Bereshit de Teologia. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!